Olá, tudo bem? Estamos começando mais um tema dessa série maravilhosa, A Verdade. Tá gostando? Eu tenho certeza que o tema de hoje vai abençoar você, vai abençoar sua vida, sua casa, sua empresa, seus negócios. Sabe por quê, né? Eu vou falar sobre a verdade da oração, a verdade sobre a oração. Será uma bênção. E aí, preparado? A Bíblia já está aqui, a sua Bíblia já está aí? Tem uma caneta, tem um papel? Ótimo, excelente. Veja o primeiro texto de hoje, Lucas 11, verso 1. Diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que pergunta, hein? E que pedido. Você viu o pedido deles? O pedido foi muito direto, objetivo. Senhor, ensina-nos a orar. Será que essa não seria também, não seria esse também o nosso pedido? Será que você sabe orar? Será que nós sabemos orar como convém? O pedido dos discípulos foi exatamente esse. Senhor, ensina-nos a orar. E é justamente isso que vamos fazer agora. Vamos aprender na palavra de Deus como orar. E você vai ver que, ao aprender como orar, você vai ser uma pessoa mais abençoada e mais feliz. Então vamos à resposta? Vamos ver o que Jesus respondeu, ensinando-os a orar. Jesus ensinou a eles e, consequentemente, ensina cada um de nós em nossos dias. Primeiro, nós vamos ver como não fazer e depois como fazer, tá bom? Então vamos abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Eu vou ler um verso e vou explicar, e assim lerei o outro, explicarei, e assim por diante. Mateus 6, verso 5 fala: E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Paremos aí. O que Jesus queria dizer quando diz assim: quando você for orar, não seja como os hipócritas, ou seja, não faça uma oração hipócrita. O que significa hipocrisia? Hipocrisia significa falsidade, mentira, engano. É quando a pessoa fala uma coisa e vive outra. É quando não há uma coerência entre a teoria e a prática, entre o que se fala e o que se vive. Então Jesus disse: quando você orar, não seja como os hipócritas. E o verso 5 continua. O verso 5 continua dizendo o seguinte: porque os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus está dizendo o seguinte: quando você for orar, seja verdadeiro, abra o seu coração. Você não pode, por exemplo, estar sentindo uma coisa, vivendo uma coisa e falando outra, buscando palavras bonitas, rebuscadas, eruditas, filosóficas, para tentar impressionar a Deus, agradar a Deus. Deus não quer isso, Deus quer que você seja sincero, entendeu? Você chega para Deus e fala assim: Senhor, eu quero hoje conversar contigo sobre esse assunto, esse outro assunto e esse outro. Seja sincero, abra o seu coração, não seja hipócrita ao orar, ok? Bem, vamos para o verso 6 para você entender melhor. O 6 fala assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha ou fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Você vê que aqui Jesus começa a ensinar agora a orar. Ele fala assim: ok, para você fazer a oração correta e abrir o seu coração melhor, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e ore a Deus. Usando a linguagem de hoje, eu diria o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta, desliga a televisão, desliga o celular, desliga o laptop, desliga o computador, desliga tudo. E aí fala com Deus. Deus estará ali para ouvir as suas orações. Amém? O texto bíblico vai dando dicas. Quando fala entra no teu quarto, fecha a porta e ore a Deus, significa você precisa ter um tempo a sós com Deus, um tempo de qualidade, um tempo em que você abre o coração para Deus e fala tudo que você sempre quis falar para Deus. No versículo 7 diz assim: E orando, não useis de vãs repetições. Esse texto aqui
É poderoso, hein? Presta atenção. Não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Bom, esse texto aqui coloca por terra uma série de mitos e uma série de práticas que não são bíblicas, que as pessoas usam na hora de uma oração. Ele fala, quando você for orar, não use de vãs repetições. O que seria aqui, ou o que seriam as vãs repetições? Eu vou apresentar dois detalhes como resposta. Primeiro, vã repetição é quando você decora uma oração e você faz aquela oração o tempo todo, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, a vida inteira. Às vezes a pessoa pega uma reza de São Benedito, de Santo Expedito, de Maria, de João, de Pedro. Você pega uma reza e aí você então decorou aquela reza e você repete aquela reza a vida inteira. Jesus está falando assim, não é assim que ora. Não useis de repetições, não useis de vãs repetições. Porque senão você vai passar a vida inteira fazendo uma oração decorada, que não é a sua realidade, não é o que você está passando, entende? E outro detalhe, usar de vãs repetições também se refere àquela oração evangélica, a oração evangélica em que a pessoa fica repetindo. Vou dar um exemplo. A pessoa fica assim, ó. Glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Entendeu? Ou seja, ela fica repetindo uma palavra o tempo todo, repetindo aquela palavra o tempo todo, o tempo todo. Jesus diz, não é assim que ora. Então, as vãs repetições, elas nos abrem os olhos, esse tema abre os nossos olhos para a questão da reza. A oração não é uma reza, não é você decorar uma oração e aí ficar repetindo o tempo todo. Ou pegar uma palavra e ficar o tempo todo, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus. Não é assim. Oração é conversar com Deus, amigo. E quando você vai conversar com alguém, você chega perto de uma pessoa e fala assim, lindo, 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 lindo. Não vai ficar assim, né? Você vai chegar perto da pessoa e vai falar assim, amém, 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 amém. Não faz no menor sentido. Então, a Bíblia Sagrada diz assim, quando você for orar, não use de vãs repetições. Tá bem? Aqui nós vimos o que não fazer. Agora nós vamos ver o que fazer. Ou seja, como devemos orar. Como devemos orar. Aqui vai a dica que está em João 13, em João 14, em João 10, em Mateus capítulo 6. Olha só, como é o modelinho da oração? É assim, você ora ao Pai, diretamente ao Pai, em nome de Jesus, e o Espírito Santo entra como um intercessor na oração. É o que diz Romanos 8:26. Romanos 8:26 fala assim, nós não sabemos orar como convém, então o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo consegue exprimir, expressar, ele consegue traduzir para Deus aquilo que eu estou dizendo na oração, que muitas vezes eu não consigo dizer exatamente o que eu gostaria de dizer. Então você ora a Deus em nome de Jesus e pela intercessão do Espírito Santo. Ele faz essa obra, entendeu? Agora, o detalhe é o seguinte, você quando orar, você não pode orar a Deus em nome de um santo, de uma santa, de uma pessoa, entendeu? Você não pode orar a Deus em nome de Santa Clara. Você não pode orar a Deus em nome de São João. Você não pode orar a Deus em nome de Santa Maria. Porque só um morreu na cruz por você e por mim. Então esse um é Jesus. Aí você ora a Deus em nome de Jesus. Ok? Bem, nós então vimos aí a sequenciazinha da oração. Quem orar, em nome de quem orar e qual o papel do Espírito Santo na oração. Agora vem um detalhe importante. De acordo com a Bíblia, Jesus ensinou e deu uma oração modelo. A oração modelo de Jesus não é para você ficar também a vida inteira repetindo aquela oração, sempre a mesma oração. Ela é um modelo, você pode orar esta oração quantas vezes você quiser, é claro, mas ela serve como um modelo, entendeu? E esse modelo é a oração do Pai Nosso. A única oração que está na Bíblia que Jesus falou assim, orem dessa maneira, é a oração do Pai Nosso. Então nós vamos agora ver Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Eu quero ler a oração do Pai Nosso para você. A oração do Pai Nosso diz, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado
aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Viu que linda oração? Essa oração foi ensinada por Jesus, mas ela é o modelo. E eu vou mencionar para você aqui quais são as partes principais desta oração para ser um modelo para você e um modelo para mim. Para isso, eu vou sentar na minha cadeira e aqui sentado a gente conversa mais tranquilamente. Bom, deixa eu ajeitar aqui meu paletó, porque nós queremos conversar e você já está sentadinho na sua casa. Muito bom, parabéns. Agora veja, a oração do Pai Nosso é assim, ela começa exaltando a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando você ora o Pai Nosso, você percebe o modelinho. Então toda a oração deveria começar exaltando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo o poder de Deus. Sempre assim. Em segundo lugar, vem o pedido. Ele fala, você começa a oração do Pai Nosso exaltando a Deus, depois diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso quer dizer o pedido. Então você pode fazer seus pedidos, suas petições, e a Bíblia fala, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então o pedido vem logo depois de você exaltar a Deus e reconhecer a soberania dele, certo? E finalmente a oração termina da seguinte maneira, quando o texto fala assim, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. É a hora em que você pede perdão, é a hora que você confessa os seus pecados. Então repetindo, exalta a Deus, reconhece sua soberania, número 1. Número 2, você faz os pedidos das suas necessidades diárias. Número 3, você pede perdão para Deus, confessando os seus pecados, chamando o pecado pelo nome. E finalmente, o item número 4, a quarta parte, é quando você termina agradecendo a Deus. Como termina aqui dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É quando você termina dizendo, Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, e aí você encerra agradecendo a Deus por ter ouvido você e por ter atendido a sua oração. Viu só? Como se ora, é assim que diz a Bíblia. Agora, é claro, é preciso ter fé e é preciso orar. Eu quero convidar você para orar e quero convidar você para ser um homem ou uma mulher de oração. Seja uma pessoa de oração. Ande com Deus todos os dias em oração. Ore para comer, ore para sair de casa, ore quando chega de volta em casa, ore quando vai trabalhar, ore pelo marido, ore pela esposa, ore pelos filhos, ore por mim, ok? Ore pela pregação do evangelho, ore pelas pessoas, ore o tempo todo, mas não faça aquela oração formal. Converse com Deus, abra o seu coração. É isso que Deus quer, que você converse mais com Ele, que você dedique mais tempo conversando com Ele. Pode ser em palavras, mas pode ser também em pensamento. Deus conhece o seu coração e sabe o que você precisa. Então, a partir de hoje, eu convoco você para ser uma pessoa de oração. Amém? Aceita esse convite? Aceita esse desafio? Muito bom. Então agora eu vou orar por você. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso da tua palavra. Senhor, eu quero fazer um pedido especial, que o Senhor abençoe essa pessoa que ora comigo e a família também. E quero pedir que o Senhor perdoe todos os nossos pecados e nos conceda forças para uma vida vitoriosa. Muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, eu aproveito e oro também por nossa equipe aqui de gravação, oro aqui por todos os rapazes e também a nossa equipe como um todo que está dedicando tempo para esse momento e por cada família que está orando comigo. E essa oração eu faço não em meu nome, mas no nome daquele que morreu na cruz, que é meu querido amigo e Salvador, Cristo Jesus. Amém.